Olá, meu povo, povo abençoado. Paz do Senhor Jesus Cristo, está no ar o programa No Alvo da Bíblia. Hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui dois convidados especiais, o doutor Daniel Pinto do Nascimento, ele que é psicólogo. Vamos estar falando sobre depressão e ansiedade, né, para ajudar aí essas pessoas que, porventura, estejam passando por essa situação e não sabem ainda lidar, né? Então, é um assunto bastante importante. E também quero apresentar aqui a irmã Catiane, a minha esposa, que está aqui com a gente. E juntos iremos bater um papo aqui em torno desse assunto, levando a informação para os nossos espectadores. Doutor Daniel, por favor. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez e poder contribuir com conhecimento, experiências de um assunto tão importante e atual, que é a depressão e a ansiedade. Muito bem, irmã Catiane. A paz do Senhor Jesus Cristo, quero agradecer a Deus por essa oportunidade e um assunto muito polêmico, que é o que está no nosso convívio, tanto dentro como fora da igreja. Muito bem. Nós iremos agora à vinheta, logo após nós estaremos de volta. Fique conosco até o final. Muito bem, meus queridos, estamos de volta com o programa No Alvo da Bíblia. Quero pedir mais uma vez que você assista aí com atenção, preste bastante atenção no que vai ser falado, porque eu tenho certeza que, se de repente você esteja passando por algum desses problemas psicológicos, emocionais, as informações que serão transmitidas aqui serão de grande proveito para a sua vida, ok? Eu quero começar aqui com o doutor Daniel. O doutor Daniel, me diga, a gente sabe que existem vários tipos de transtornos, né? Que a ansiedade ela traz para a vida do paciente. Inclusive, ela mexe também com a questão alimentar, do distúrbio alimentar, né? A pessoa, alguns comem demais e outros comem de menos, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses transtornos aí que a ansiedade pode trazer para a vida da pessoa. Bom, pastor, nós sabemos que atualmente existem vários tipos de transtornos. Nós profissionais da área da saúde mental, nós temos 2 manuais que é muito importante, justamente para conhecer esses tipos de transtorno. Nós temos o DSM-5, né, e o CID-10. E esses manuais, eles vão nos mostrar os principais sintomas que as pessoas podem estar apresentando e vai nos respaldar para, de fato, reconhecer qual é o tipo de transtorno que essa pessoa tem. Então, é muito importante que a sociedade entenda quais são esses tipos de transtorno. Então, nós temos o transtorno do pânico, transtorno de ansiedade social, fobia específica, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, tudo isso são tipos de transtorno que vai trazer algumas sintomatologias, como principalmente que o senhor apontou aí, que é justamente essa alteração do apetite. Então, alguns pacientes podem desencadear anorexia ou a bulimia, que é esse comportamento compulsivo de comer excessivamente, mas, ao mesmo tempo, ele tem um comportamento compensatório, que é fazer aquele autocomportamento, que é induzir o vômito, né, justamente para evitar a pessoa engordar. Então, tudo isso são sintomas psicológicos que nós vamos investigar na clínica e justamente poder tratar essa pessoa. Então, esses transtornos estão muito presentes em muitas pessoas atualmente, e é muito interessante as pessoas entenderem, né, quais são as causas para poder tratar esse problema. Outra coisa também, né, que é bom que seja ressaltado aqui, é que, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade de admitir que elas estão acometidas desses problemas. E aí, como tratar um problema que você não admite que você tem? Fica complicado, né? Então,
na sua opinião, a sua orientação, na verdade, para essas pessoas que elas insistem em não admitir que elas têm um problema, que elas precisam do tratamento. O que você tem a falar sobre essa questão aí? Olha, isso é um problema muito sério que a gente vê muito presente nas pessoas, que é a negação, é um mecanismo de defesa que muitos têm de negar essa realidade, não querem reconhecer que tem um problema de cunho psicológico. Por quê? Porque problemas psicológicos estão muito estigmatizados, tem muitos preconceitos. Então, problemas psicológicos estão muito associados a quê? A falta de fé, fraqueza moral, problema de personalidade. Então, você pode observar que quando as pessoas apresentam um problema no coração, corre logo no cardiologista. Quando tem um problema na garganta ou no ouvido, procura um otorrinolaringologista. Mas se tem um problema psicológico, tem uma resistência de procurar um psiquiatra ou um psicólogo, justamente por conta desses preconceitos que precisa ser trabalhado na população. Entender que nós somos seres humanos e que nós somos sujeitos tendenciosos a ter problemas de cunho psicológico. Então, é muito importante reconhecer que o problema é orgânico, ele pode ser biológico, ele é social, fatores psicossociais e também pode ser fatores espirituais. Então, a pessoa reconhecendo que tem o problema, ela tem que ter essa sensibilidade de procurar o tratamento adequado. Catiane, você gostaria de fazer alguma pergunta aí para o nosso convidado? Como descobrir se uma pessoa está com ansiedade? Quais os sintomas? É importante, né? Porque como é que nós vamos descobrir se a pessoa tem ansiedade? Primeiro, analisando as sintomatologias clínicas. Então, se ela tem dificuldade para dormir, se ela tem alteração do sono, né? Se ela tem alteração no apetite, ela tem essa alteração do humor, ela tem dificuldade de concentração, ela tem problemas no trabalho. Então, tudo isso desencadeia, são respostas de ansiedade que está comprometendo a vida social dessa pessoa. Então, a ansiedade ela é bastante incapacitante e ela afeta o repertório comportamental do indivíduo. Então, se a pessoa percebe a intensidade e a durabilidade dessa sintomatologia, ela precisa de tratamento, certo? Então tem uma importância muito grande dentro da família, né? Em estar de olho. Observar o comportamento, se há alguma alteração. Geralmente, a família já percebe logo. Às vezes, a pessoa tem um retraimento social, ela quer se isolar, ela tem um repertório social totalmente afetado, ela não quer muita socialização. Tudo isso são sintomas psicológicos. Então, a gente precisa entender as causas justamente para trabalhar em cima delas. Agora, aproveitando a deixa da irmã Catiane aí, como saber, né, os sintomas, eu quero aproveitar e perguntar, qual a diferença da depressão para a ansiedade? Como a gente você pode dizer, eu estou com ansiedade ou eu estou com depressão. Então, quais são os princípios ativos de cada uma delas, né? Você já falou aí sobre ansiedade, né? Bom, isso é muito importante para a sociedade também entender qual é a diferença de ansiedade para a depressão. Também existe a diferença da ansiedade para o transtorno de ansiedade, que a gente vai trabalhar mais à frente. Mas qual é a diferença? Simples e objetivo. A ansiedade, ela diz respeito à preocupação muito com o futuro. O ansioso, ele tem muita preocupação justamente por conta dessa ativação do sistema nervoso simpático e essa liberação de certos hormônios, principalmente o cortisol e a adrenalina. Mas o ser humano ele tem muito essa preocupação em relação ao futuro, aquilo que pode acontecer. E as pesquisas dizem que 70% dos assuntos que nos preocupam não acontecem. Então, a gente observa que a ansiedade ela é desproporcional, ela é inútil. Já a depressão, o depressivo ele tem uma alteração também do humor, ela é uma doença que precisa ser tratada, mas o depressivo ele está mais preocupado com o passado, ele está preso ao passado. Algum acontecimento traumático, alguma experiência dolorosa que ele vivencia o hoje, o aqui, o agora, e ele não consegue se libertar de certos acontecimentos traumáticos, precisa de tratamento. Então, é muito importante a pessoa ter essa sensibilidade e procurar uma ajuda médica.
Agora, doutor, o senhor falou uma coisa aí que realmente é uma coisa muito séria, que é a questão desse preconceito, principalmente no mundo evangélico. Porque o pensamento que a maioria tem é que uma pessoa que tem problema, que é crente, ele não pode ter um problema psicológico. Até onde isso é verdade? O senhor, como... É bom conversar com o senhor, porque o senhor, além de ser... Né, além de o senhor ter esse conhecimento da área da psicologia, o senhor também é um servo de Deus. Então, qual é a motivação desse preconceito, né? E como nós podemos combater esse preconceito, né, de muitos cristãos com relação àquelas pessoas que têm problema de ansiedade e depressão? Um ponto fundamental para combater é justamente trabalhar esse processo de conscientização da população. As pessoas precisam entender que a ciência não é inimiga da religião e nem a religião é inimiga da... Elas podem andar juntas, certo? A Bíblia diz que o ser humano ele é tricotômero, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Assim como a ciência, ela vai dizer também, a Organização Mundial da Saúde diz que o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual. Ou seja, ele é corpo, alma e espírito. Então, esse corpo ele pode adoecer. Então, as pessoas têm que entender isso, gente. A depressão ela pode ter esse lado orgânico, né? Alterações de neurotransmissores, então vai precisar da medicação para equilibrar esses neurotransmissores, esses hormônios, para trazer essa estabilização do humor do paciente. Pode ter problemas sociais, relação, conflito dentro de casa, né, com o pai com o filho com o pai ou com os irmãos, uma relação familiar totalmente disfuncional, estressante, pode desencadear problemas emocionais, principalmente questão de suicídio, né? Hoje as estatísticas mostram um aumento expressivo de jovens se suicidando. Por quê? Quando a gente vai buscar as causas, estava lá, ó, relação conflituosa com o pai ou com a mãe, entende? Então, pode também ter problemas espirituais, outra questão muito séria que precisa ser trabalhada, estudada, porque também existe esse fator espiritual que pode desencadear problemas de cunho ansiosos e também psicológico, principalmente depressão. Irmã Catiane, quer fazer uma pergunta para ele? Quer falar alguma coisa? Pode. Eu quero falar bem que em 1 Pedro 5:7, o que nos diz a palavra de Deus, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Nós vemos que Deus ele cuida de cada um de nós. Ele cuida da sua igreja, ele cuida do seu povo. E nós temos um assunto muito importante, que é falar sobre ansiedade, porque tem muitas pessoas dentro e fora da igreja que estão vivendo esse conflito entre si mesmo, né? Aquela luta. E tem vergonha ainda de pedir ajuda, né? E nós precisamos nos libertar disso e procurar ajuda espiritual, procurar ajuda dos médicos, né? Porque esse conhecimento, quem dá para o médico é Deus, né? Deus dá o conhecimento para eles, nos ajudar. Deus orienta, Deus dá sabedoria, Deus dá entendimento e conhecimento. Então, nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E nós temos que nos cuidar, né? Jesus ele foi enfático quando ele diz lá no Evangelho que não necessitam de médico os santos, mas sim os doentes. Então, é o doente que necessita do médico, seja ele da área da medicina, ou da psiquiatria, ou da psicologia, precisa dessa ajuda médica. Então, Deus ele deu sabedoria para os homens justamente por isso. E muitas vezes a gente vê entre as pessoas aquela coisa dizendo assim: quando é que eu vou largar de tomar medicamento? Até quando eu vou tomar medicamento para dormir, para ansiedade? Nós vemos que é como o doutor Daniel falou, é uma manutenção. Você está se cuidando, você está cuidando do seu corpo, da sua vida, né? E assim como nós precisamos, muitas vezes, da medicação, nós precisamos buscar a Deus, né? Porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria,
Ele é a nossa esperança. Amém? Essa questão aí, é importante que se fale bastante dela, né? Porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim, o médico não sabe de nada. O médico hoje ele estuda qual é o tempo de formação do médico? 6 anos. 6 anos. Pessoas estudam 6 anos, aí conclui os seus estudos, e aí depois vão dizer que o camarada não sabe de nada. Como assim? Né? E também essa questão de demonizar, né, a medicina. Gente, esse pensamento é um pensamento muito ultrapassado, porque, como o doutor falou aqui, a ciência, ela prova a existência de Deus, né? E a ciência, ela não é um homem, a ciência, ela é a sabedoria. E quem dá a sabedoria é Deus, né? Então, graças ao nosso bom Deus, esses profissionais que Deus tem dado capacidade a eles para ajudar as pessoas, né? Para ajudar as pessoas. Então, a gente fica muito feliz com isso. Todo trabalho que envolve salvar a vida é importante, gente. O diabo não está por trás disso, não, é Deus. O trabalho de um policial que está ali para garantir a paz, o trabalho como já foi falado, do médico, né, do psicólogo, do bombeiro. Né? Se não fosse esses homens, como seria a vida da sociedade? Então, como bem falou o doutor, Jesus diz, os sãos não precisam de médico. Ele diz lá, e sim os doentes. Então, se você está precisando de ajuda, procure uma ajuda. Deixe desse pensamento retórico, esse preconceito, porque enquanto mais tempo você passa sem buscar essa ajuda, as coisas só tendem a agravar, né, doutor? É importante porque a gente pega muito paciente, pastor, no consultório e percebe essa resistência, né? Esse tabu, né? E eu quero trazer aqui um pensamento de Ambrósio. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele pega uma citação do sábio Salomão, que é Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, ó, não existe nada novo debaixo do sol. Aí ele pega e acrescenta, mas existem muitas coisas velhas que não conhecemos. Ou seja, quais as coisas velhas que não conhecemos, que a maioria da população não conhece? É justamente isso que nós estamos trabalhando hoje, depressão e ansiedade. Porque a depressão, ela não é a doença atual, né, da modernidade, não. Ela sempre esteve presente nos primórdios da humanidade, só que em nomenclatura diferente. Olha o que dizia o pai da medicina lá no século IV, Hipócrates. Ele já definia a depressão, a essa tristeza persistente, né? As mesmas sintomatologias clínicas lá do século IV é hoje, do DSM-5, do CID-10, é a mesma. Alteração do apetite, alteração do sono, alteração do humor, problema com o pensamento, né, irritabilidade. Então, Hipócrates ele já dizia isso, só que as nomenclaturas eram diferentes. Então, ela era conhecida como melancolia. Depois de melancolia, ela passou a ser conhecida como assédia. Aí, depois de assédio, ela passa a ser conhecida como histeria. Aí é que a gente entende, pastor, o porquê dessa influência que é cultural e não é de hoje, é de muito tempo atrás. Porque lá no período do Renascimento, onde a Igreja Católica ela tinha um monopólio do conhecimento, isso aqui é importante. Por quê? Porque naquele tempo, a Igreja ela tinha um monopólio, né? Só que o que acontecia? As histéricas, ela era tida como pessoas, mulheres que tinham possessos de demônio, ou seja, era conhecida como assédia. Então, havia uma briga muito grande entre os médicos e os teólogos, justamente para entender se a histeria, ela tratava-se de uma simulação ou de uma possessão demoníaca. Então, por muito tempo, a igreja ela trabalhava com o processo de exorcismo, só que teve um tempo que já que não estava dando mais certo. Então, as jovens que eram tidas como histéricas, eram solicitadas à igreja para fazer o exorcismo, a igreja negava-se essa prática, o que ela fazia? Ela encaminhava para os médicos. Aí o que os médicos fizeram?
deram uma entidade nosográfica de que as histéricas sofriam de uma histerodemonopatia epidêmica, ou seja, a doença ela tinha um caráter nosológico com forte influência no mundo espiritual. Então, teve essa implicação de que problemas psicológicos eram muito associados a processos demoníacos. É por isso que eu falo que não é de hoje. E essa cultura vem de muito tempo. É por isso que tem essa resistência. Ninguém quer reconhecer que tem problema psicológico, porque está muito associado a processos demoníacos, e não é. É problema psicológico. O DSM-5 vai dizer que é um transtorno crônico e recorrente, ele precisa de tratamento, e se não for tratado, trará sérias consequências e muitas vezes até o suicídio. Quando eu leio, eu busco na Bíblia respostas sobre a depressão e a ansiedade, eu encontro dois tipos de problemas psicológicos. Um, que é exatamente isso que o senhor está falando, um problema patológico, né? E existe, e também, algumas que é uma questão de possessão maligna, né, espiritual. O importante é a gente dizer para os nossos espectadores que ambos, Deus está no controle de ambos, né? E então a gente vê, né, na Bíblia pessoas que tiveram alguns sintomas de ansiedade, e muitas delas pelas suas próprias declarações, né, que a gente sempre diz que se fosse nos tempos de hoje, se um homem como Davi, que fala lá no Salmo, que ele não tinha mais prazer em comer, a não ser em chorar. A comida dele tinha se tornado as suas lágrimas, diariamente. Se uma pessoa chegar com uma conversa dessa para o senhor vai dizer o quê? Que ele está com problema psicológico ou não? Entendeu? Então, a Bíblia diz que Jesus chorou, ele esteve tão angustiado que ele chorou de angústia. Então, por que eu não entendo, eu não consigo entender essa resistência de muitos cristãos de aceitar que o crente, ele é carne, e ele está sujeito às doenças, né? Ora, se a gente adoece fisicamente, e a mente faz parte do ser humano, como eu posso adoecer fisicamente e não posso adoecer, né, psicologicamente? Não é verdade? E em cima disso aqui, eu agora lhe faço uma pergunta. A gente sabe, doutor, que antigamente, e ainda tem muitas igrejas que são assim ainda, tem muitas mães que sofrem com crianças com problemas, né, o problema de hiperatividade, não é? Então, as igrejas, elas precisam estar preparadas para lidar com essa situação, com essas crianças, porque a igreja, ela tem um lado social, né? E trabalha com pessoas, e vão vir pessoas de todas as formas. Então, nós precisamos, eu estou falando na igreja, não estou falando de uma forma geral, precisa saber lidar com essas situações, né? A mãe está ali sentada no banco, a criança tem uma dificuldade de estar com a criança na hora do culto, e aí, né, a gente precisa ter bom senso para saber lidar com essas pessoas, com essa mãe que tem essa criança que sofre com esse problema. O que é que você acha, o que é que você tem a dizer sobre essa questão? É muito importante, pastor, porque eu só entro numa área também que eu atuo na clínica, né, que é crianças com problemas com transtornos de aprendizagem, e principalmente o TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e hoje que está muito presente, crianças com espectro autismo, né. Uma das coisas muito importantes de nós trabalharmos é quando o senhor traz uma situação, por exemplo, uma criança que é hiperativa e não consegue se concentrar. Uma das coisas que nós trabalhamos dentro do consultório é análise as variáveis que mantêm um comportamento problema, né? Por exemplo, se eu quero que essa criança ela deixe de emitir certos comportamentos, eu vou ensinar os pais justamente a ela entender em quais contextos aquele comportamento ele vai ser executado, né? Quais são as variáveis que nós vamos ter que mexer, os pais precisam mexer. Por exemplo, numa variável antecedente, antes de acontecer o comportamento, tem o contexto.
por exemplo, se a criança ela gosta muito de mexer no celular diante de um culto, né? É uma variável que os pais podem estar trabalhando, por exemplo, ela pode evitar levar o celular para o culto, para a criança não ter contato, porque se ela tiver contato, ela vai ficar abusando, vai ficar fazendo birra, chorando, até o pai ceder e dar aquele aparelho de celular para a criança. Então, é uma das formas de os pais trabalharem. Evite levar, né, para a igreja. Outra coisa importante é justamente essa questão da hiperatividade. Tem certas questões, pastor, que precisam de medicações, né? A gente precisa entender qual é o grau da hiperatividade, se de fato precisa da medicação, e se precisar, a gente caminha para o médico, psiquiatra ou pediatra. Mas agora, nós trabalhamos com psicoterapia, nós vamos trabalhar justamente nessa relação comportamental dessa criança, para justamente ensinar ela a manter o foco, a sentar. E a terapia ela é tão importante que ela ajuda de fato a criança a trabalhar esses comportamentos. Requer trabalho, dedicação, sim, e às vezes é um trabalho progressivo, consistente, que não envolve só a ação do terapeuta, mas também a contribuição da mãe, do pai, entendeu? Todos têm que estar envolvidos nesse processo para que a criança possa desenvolver um repertório comportamental saudável, para que ela possa ter um comportamento saudável não somente em casa, mas na igreja, na escola, em qualquer situação social que ela estiver inserida. Irmã Catiane. Para tudo na palavra de Deus tem uma resposta, né? A palavra do Senhor diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dela. Então a gente vê o papel importante dos pais na vida de um filho, né? Que se a gente ensinar, com certeza, a Bíblia responde, elas vão aprender. Então, cada pai ele é responsável, tem a sua responsabilidade de ensinar as suas crianças. Mas aonde entra a responsabilidade da igreja? Né? Porque a pergunta a resposta realmente ela está certa. Nós temos que falar da responsabilidade dos pais nessa questão. Mas qual a responsabilidade da igreja? Como a igreja pode ajudar? Sem por exemplo, como eu dei o exemplo, né? Segura esse menino aí, não sei o que e tal. Porque isso acontece, não é? E a gente tem que entender que a criança, por si só, a Bíblia diz que a criança, como é que diz lá? Que a inquietação está na criança, né? Aí vai dizer que a vara da disciplina. Só que essa vara da disciplina nem todo lugar se pode, né? Isso está mais no contexto familiar. Mas a questão é como nós podemos, quanto igreja, como nós podemos lidar com essa situação. A igreja ela tem esse papel importante de acolher, né, de aconselhar os pais, né, e de ter essa questão dessa paciência, porque criança é criança, né? Então eu gostaria muito que vocês entrassem nessa área aí, entendeu? E aí, Catinho? Posso falar? Pode falar. Então fala. Eu vou trazer aqui duas referências do veterotestamentário. É uma área que eu gosto, que dentro do curso da teologia, foi a área que eu me especializei. Por quê? Essa responsabilidade, o senhor pontuou muito bem, que é a família e o papel da igreja, certo? Nós temos um manual, pastor, a Catiana está aqui, que é a Bíblia, de regra e prática de todo cristão. E Deus foi muito taxativo lá no Antigo Testamento, quando ele deu as normas, as diretrizes, né? E eu quero trazer aqui duas referências muito importantes dentro desse campo que nós estamos trabalhando, que é Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, e Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 e versículo 19. É muito importante o que Deus diz lá. Ponde estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Já em Deuteronômio, capítulo 11, vai dizer: ponde estas minhas palavras, na mesma coisa, no vosso coração e na vossa alma, né? E as intimarás e transmitirás aos teus filhos, né?
e dela falarás, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, a responsabilidade primeiro é dos pais, né, dos adultos, nós adultos, nos dedicarmos, conhecermos a palavra de Deus e transmitir aos nossos filhos, não somente o pastor, o obreiro, o diácono, como igreja, né, transmitir esse ensino, mas também os pais, porque a educação começa no lar, né? Nós sabemos que é a família, que é a base da sociedade. Não, a primeira instituição que a criança vai estar inserida é a família. Então, os pais precisam transmitir isso, mas essa geração nova, adulta, ela precisa se despertar para isso, para esse conhecimento, de conhecer, de se aprofundar e ter o compromisso de ensinar essas novas gerações o reto caminho do Senhor. Sabe uma coisa que eu observei, fazendo uma pesquisa no campo da psicologia com o direito civil, que atualmente os estudiosos falam que 70% dos problemas que acometem as pessoas estão mais de origem existenciais e comportamentais, pastor. Ou seja, e não problemas neurológicos ou de cunho, né, biológico, vamos dizer. Então, isso nos faz entender que é a relação que é prejudicial, que vai desencadear muitos problemas psicológicos, como ansiedade, depressão, suicídio, tudo isso vai desencadear, certo? Então, o compromisso é de nós levarmos esse conhecimento, né? Ter essa sensibilidade de transmitir o conhecimento da palavra do Senhor. E nós temos várias referências, Deus dando essa ordem, essa diretriz ao seu povo, justamente para caminhar. Então, trazendo aqui, o que os psicólogos falam é que se os pais, hoje, ensinar a criança, eles não podem mais punir. Porque qual é a ideia que eles trazem? Que a punição vai trazer certas consequências para a formação da personalidade da criança. E é justamente o contrário do que a Bíblia ensina. Lá em Provérbios, capítulo 18, se eu não me engano, versículo 25, vai dizer, né, corrige o teu filho enquanto há esperança. Né? Então, a criança que não é disciplinada, ela tende a fazer o quê? A ser uma criança indisciplinada, rebelde, birrenta. Então, isso vai desencadear um adulto com certos problemas de comportamentos, certo? Gostei muito dessa versão agora mais religiosa. Gostei muito. Eu gostei muito. Mas, desculpa eu lhe interromper, porque eu queria falar isso aqui só para quebrar um pouco o gelo. Gostei muito dessa última fala sua. Parece que o doutor está chegando mais para o lado... E é o que a gente quer mesmo. A gente quer fazer aqui, o nosso intuito aqui, doutor, é mostrar que a ciência e a religião, elas podem sim andar em harmonia, não é isso? Sim. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, doutor, não existe essa divergência, né? Foi o homem que criou. A ciência, ela provém de Deus e tudo é válido, tudo... eu digo que o médico ele é a extensão da mão de Deus para abençoar o ser humano. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui, que nós já estamos caminhando já para o final do programa, e essa pergunta é assim, a gente sabe, doutor, que as mulheres elas têm mais tendência a sofrer com problemas psicológicos, depressão, ansiedade, dado até por conta dos problemas, né, de hormônio, e eu gostaria de saber se existe alguma dica para as mulheres, para que elas possam evitar esses problemas, né, para que elas se tornem cada dia mais, pela graça de Deus, menos vítimas, né, desses problemas. O senhor teria alguma dica aí para dar para nossas mulheres? Existem várias dicas. Mudando a rotina diária, praticando atividade física, fazendo terapia, uma alimentação equilibrada, hobby, lazer, e também se envolver em atividade de cunho espiritual. As pesquisas mostram que a espiritualidade, a fé, ela contribui bastante para essa qualidade de vida e também para prevenir problemas psiquiátricos, né? Depressão, ansiedade. Né?
E a gente tem relatos de homens de Deus, mulheres de Deus, que passaram por momentos difíceis, recorreram ao Senhor e o Senhor deu vitória. Então, é um dos escapes, né? A nossa espiritualidade. Então, por que as mulheres são mais vulneráveis, né? As pesquisas mostram, principalmente o que nós falamos no início, que é bulimia, anorexia, né? As mulheres que são mais acometidas por esses problemas, né? Justamente por causa dessa autoimagem, dessa performance. A cultura, pastor, ela prega muito a beleza e ao corpo, a compleição física, né? O culto ao corpo, principalmente a magreza. Então as pessoas querem porque querem, de todo jeito, de todo custo, acompanhar essa performance. E às vezes isso traz vários problemas de cunho psicológico. Muito bem, muito bem. O senhor terminou com a... Está satisfeito com a sua fala? Eu estou satisfeito com a sua resposta. Irmã Catiane, né, já que estamos falando de mulher, né, hoje nós estamos tendo a honra de receber uma aqui. Não é comum a gente receber mulheres, mas daqui para frente a gente vai estar convidando sempre aqui as mulheres para fazer parte. Irmã Catiane, como você acha que as mulheres devem como é que eu posso dizer, cuidar da sua vida psicológica, da sua vida mental, né? Qual é a dica que você daria para as mulheres, dentro da palavra de Deus, o conselho bíblico? Eu quero deixar um versículo que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos nos amar. Porque se você se ama, você se cuida. Eu, particularmente, como mulher, me acho linda. Graças a Deus. Né? Me acho linda e agradeço muito a Deus. Eu sou muito linda mesmo. E ela tem uma autoestima, viu? A irmã Cadinha tem uma autoestima que então, o que eu quero dizer para vocês... Ninguém nunca viu essa mulher triste, graças a Jesus. Então, o que eu quero dizer para você, se ame, se cuide, né? Amém. Faça o que você gosta. Se é trabalhar, trabalhe. Mas tenha um tempo de lazer com sua família, isso faz bem. Tire tempo para você assistir com sua família, passear com sua família. Tudo isso faz bem para a nossa vida, né? Então, o que eu digo para cada um de nós, que nós precisamos nos amar mais, né? Muitas vezes a gente quer ser amada, esperando primeiro que as pessoas nos amem. Se ame primeiro, se respeite primeiro. Então, assim, você vai ser feliz e realizada, tanto espiritualmente como isso. Então nós precisamos isso, nos amar, viu? Amém. Se ame primeiro, busque a Deus, busque a presença do Senhor, pois Ele é a tua paz, Ele é a tua alegria. Amém? Muito bem. Eu quero, infelizmente estamos chegando no final do nosso programa, né? Quero agradecer mais uma vez ao doutor Daniel por ter de prontidão aceitado o nosso convite. É sempre bom recebê-lo e já vou lhe dizendo. Nós vamos lhe convidar mais vezes, viu? Já estou me acostumando, já estou me viciando em me acostumar para estar aqui. Pastor, eu que agradeço, muito bom estar aqui, contribuindo, né? Trazendo conhecimento, experiências. É um assunto sensível, que requer muito debate, né? Muito amplo, muito complexo e precisa ser trabalhado diariamente, certo? E quero agradecer pelo convite e sempre estarei à sua disposição. O senhor tem alguma forma de a gente se comunicar, lhe achar, como é? Bom, eu atendo aqui na Rua Castelo Branco, bairro Madre Rosa, número 128, nosso consultório é lá, em frente à TV Cidade, e também estou atendendo em São Luís toda quarta-feira, né? No Executive Center, no 5º andar, na sala 509. O número para contato? É 999877855. Irmã Catiane já fez as considerações finais. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Quero agradecer ao pastor Denis por ter me convidado e estar aqui hoje participando no Alvo da Bíblia. Muito bem, meus queridos, muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa até aqui. Espero que tenha de alguma forma ajudado a você a entender essas questões. Quero lhe dizer, pedir para você, mais uma vez, que não está inscrito no nosso canal, que se inscreva. Não se esqueça de deixar o seu like e também
divulgar esse nosso trabalho e compartilhar com seus grupos de WhatsApp. Ok? Eu sou o pastor Denis, esse é o seu programa Novo da Bíblia. E muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti a sua paz, né? O seu Glórias rosto a e te dê a Jesus. paz. Até uma próxima oportunidade.